Estou aqui com o roadmap da Cardano na tela, vocês estão vendo aí, né? Então, a gente passou pela fase Byro, que só era possível enviar e receber ADAs. A gente chegou na fase Shelley, que teve a descentralização da Cardano. E aí, hoje são mais de 3 mil pools que produzem todos os blocos da rede, né? Foi quando começou a ter o stake, né? Essa Shelley, há 2 anos atrás, em 2020. Em 2021, setembro, a gente teve aí o lançamento dos contratos inteligentes, que foi a fase Goguen, tá? Antes disso, veio o Red Fork Mel em março de 2021, que trouxe os tokens, NFTs, etc. E agora a gente está nessa fase baixa de escalabilidade, tá? E aí, vamos entrar no tema da live, que é sobre essa questão das sidechains, porque assim, pessoal, a fase baixa ela é voltada para a escalabilidade, ou baixou, né? Voltada para escalabilidade e interoperabilidade. Em questão de escalabilidade, o que a gente está mais esperando é a Hydra, né? Que vai ser uma camada 2 da Cardano, que, por exemplo, em cada cabeça Hydra vai ser possível processar mais de 1.000 transações por segundo. Então, se a gente tiver 1.000 cabeças Hydra, a gente teria 1 milhão de transações por segundo nessa camada de escalabilidade da Cardano, seguindo toda a segurança da Layer 1, né, do Ouroboros aí, que já está há 2 anos. Cardano, desde que foi lançada, pessoal, nunca teve problemas de ficar fora do ar, nem de perda de fundos, nada disso, tá? Cardano muito resiliente aí. E mostra também qual que é a motivação dos desenvolvedores da Cardano, né? Sempre entregar um produto financeiro que seja tolerante a falhas, né? Que seja resistente a problemas que a gente vê outras blockchains sofrendo aí passando. Por exemplo, o Ethereum já teve que ser reiniciado numa época aí que teve um bug que eles voltaram a blockchain para que a galera que tinha perdido a grana não ficasse perdido, digamos assim. Foi aí que surgiu o Ethereum Classic, né, e tal. Fora isso, a Solana, por exemplo, tem momentos aí que fica fora do ar e aí tem que juntar todos os mineradores e vamos reiniciar a rede, não sei o quê. Então, o Cardano nunca passou por isso. E aí, pessoal, além da Hydra, nessa parte de interoperabilidade, que é a Cardano se comunicar com outras blockchains. Mas por que isso seria importante, né? A Cardano se comunicar com outras blockchains. Então, pessoal, a grana hoje ela está majoritariamente em protocolos EVM, que são blockchains que seguem o mesmo padrão do Ethereum, né? O EVM significa Ethereum Virtual Machine. Então, você pode considerar que Binance Smart Chain, Polygon, o próprio Avalanche, várias blockchains, elas são EVM compatível, né? Então elas seguem o mesmo padrão do Ethereum, digamos assim. A Cardano, como ela é guiada pela pesquisa e pela revisão por pares, ela tem um protocolo inovador, que é o Ouroboros, e tem toda a questão de ela ser UTXO, que é o modelo de transação não gasta, que ela herdou do Bitcoin. Então a Cardano está mais próxima da origem do Bitcoin do que essas outras criptos que são EVM, porque essas criptos que são EVM, elas trabalham com modelo de conta. Então, teoricamente, você não consegue fazer transações em paralelo. Na Cardano você consegue, por exemplo. Digamos que você queira fazer várias transações, você pode enviar várias transações usando UTXO diferentes, né? A própria carteira faz esse gerenciamento para você. E aí, se você tiver vários UTXO, você consegue encadear várias transações de forma simultânea. A gente pode falar, né, Bosco, que a gente consegue enviar NFTs, tokens para várias carteiras em uma transação só. No Ethereum você tem que mandar uma transação para cada token, uma transação para cada NFT. A Cardano você consegue. Eu consigo mandar para o Bosco, por exemplo, 44 tokens diferentes, 44 NFTs diferentes e mais ADA junto, tudo misturado em uma transação só, pagando uma taxa só. Então você vê aí o potencial de escalabilidade do TexO, né? Assim, para explicar para vocês por que Cardano é diferente do Ethereum, sabe? Nessa questão de tecnologia, houveram muitas decisões de implementação para Cardano chegar nesse momento de desenvolvimento, tá? Digamos assim que toda a base está lançada, né, Bosco? Agora a Cardano só tende a evoluir mais Isso. nessa questão de escalabilidade
porque ela já tem toda a segurança da Layer 1, da camada 1, né? Então a gente está falando embaixo, que é a Layer 2, a gente está que segue a mesma segurança da Layer 1, e a gente vai falar de interoperabilidade, que é essa questão desse novo kit de ferramentas chamado Toolkit, né? Toolkit, kit de ferramentas, que a Cardano está lançando para que qualquer desenvolvedor que queira criar uma sidechain, uma rede paralela, uma blockchain paralela à Cardano, ele não precisa reinventar a roda. E a gente vai trazer de forma clara para vocês aí. Mas assim, Bosco, na minha opinião, hoje, por que é importante Cardano lançar um toolkit de ferramentas de sidechains? Na minha opinião, hoje existe muita resistência de blockchains, para, digamos assim, Ethereum, outras blockchains que são EVM, né, de criarem interoperabilidade com Cardano, né? Eles não estão interessados, não têm esse interesse. Então, para Cardano é muito útil, Bosco, que ela crie um conjunto de ferramentas e, e que ela diga assim, ó, somos compatíveis com sidechains EVM, já temos um modelo de comunicação que você consegue enviar tokens e NFTs de dentro da blockchain Cardano para essa sidechain, usando uma ponte, né, que comunica as duas redes, as redes se comunicam para você fazer essa migração de tokens, né? Então você poderia, por exemplo, enviar ADA da blockchain Cardano para essa sidechain, né, usando um protocolo que a própria desenvolvedora da Cardano, que é a IOD, criou. Isso vai trazer muito mais segurança para outros projetos que querem criar sidechains. A gente pode citar aqui, né, Bosco? A Singularity Net vai ter o Hypercycle, tem a própria World Mobile Token, né? Eles vão ter Exato. uma rede própria, né? A própria Meld também quer se comunicar com outras redes, né? Então, você vê que a Cardano ela não deve se isolar do mercado de cripto. E aí tem alguns canais de cripto falando aí, reviravolta na Cardano, eles agora vão investir em sidechains. Mentira. Cardano sempre investiu em sidechains, pessoal. Cardano trabalhava com dois projetos de sidechain antigamente, que era a IL, que se chamava IELA, né? E tinha uma outra que eu não me lembro o nome agora. Ou seja, a Cardano sempre teve a sua rede própria e sempre teve essa comunicação para ter essa interoperabilidade com redes Ethereum Virtual Machine, tá? Então, Bosco, significa que a Cardano lançando esse toolkit de sidechains, qualquer empresa, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa interessada poderia criar uma sidechain e não ter que reinventar a roda, já usar toda a segurança desse código que já foi feito. A gente vai trazer mais claramente para a galera, só estou introduzindo mesmo o assunto aí. E se validando esse modelo e esse modelo funcionando, Bosco, a gente pode dizer, ó, pessoal da Polygon, vocês não querem não conectar na Cardano? Tá aqui tudo pronto, ó. A tecnologia tá tudo pronto. Só é vocês quererem Só vir aqui e conectar. E aí você cria, você vai ter a Cardano como essa internet de blockchains, né? Que é uma coisa que o Charles Hoskinson sempre falou nos seus vídeos, né? Que a Cardano ela não deve ser uma ilha, né? A Cardano ela tem que se comunicar com outras redes. Isso vai beneficiar várias comunidades, vários desenvolvedores, porque assim, pessoal, mesmo a gente dizendo, ó, Cardano é o modelo UTXO que é muito mais escalável e muito mais produtivo do que blockchains EVM. Mas o cara ele pode já ter um produto, né, Bosco? Digamos que o cara tem um game que ele demorou 5 anos desenvolvendo e no EVM, no Ethereum e em outra blockchain. Ele vai ter que passar mais 5 anos para lançar o dele na Cardano, porque ele vai ter que desenvolver tudo do zero. Não, ele pode lançar o produto dele em uma sidechain, como já existe na Cardano a Milkomeda, né, que é a única sidechain que existe na Cardano. Ele poderia criar uma sidechain específica dele, tá? Com os mineradores dele, que ele vai escolher e tal, uma blockchain, digamos assim, ó, que qualquer empresa ou qualquer desenvolvedor de produto poderia dizer assim, ó, com esse toolkit, esse conjunto de ferramentas que a Cardano está criando, você vai poder criar sua própria blockchain. Só que você vai usar toda a segurança que a Cardano já colocou nesse código, que esse código vai ser auditado, e aí você poderia ter uma blockchain própria, né, Bosco? Digamos assim. Então, seria escalável, né, na perspectiva de que você poderia, inclusive, ter taxa zero,
em alguma rede. Digamos que existe um jogo, Bosco, vamos falar, um jogo qualquer. Uhum. Os caras estão rodando no Ethereum com aquelas taxas absurdas do Ethereum e falam, opa, existe um toolkit de sidechain na Cardano. Aí o cara vai lá, opa, vamos criar uma blockchain nossa. E aí a gente bota a taxa zero, porque a gente roda os nós. E a gente bota a taxa zero. E aí os caras migram do Ethereum, que tem toda aquela infraestrutura caríssima de taxa para os usuários, e criam uma blockchain própria usando o toolkit da Cardano. E isso eles se comunicando com a blockchain da Cardano, né? Essa sidechain é uma rede que se comunica com a blockchain Cardano. Então vocês enxergam o potencial nesse conjunto de ferramentas? É incrível, velho. Com É muito certeza. legal. Muito legal. Vamos entrar nisso então. A IOD lançou um artigo que detalha, né, sobre esse kit. É o E primeiro é, link, segundo e é, link aqui na ni- descrição da live, tá? e é nisso que acontece a real interoperabilidade entre as blockchains. A É, Cardano, com toda essa estrutura preparada, qualquer blockchain pode se conectar e usufruir dos benefícios de segurança da exato. Cardano. São as duas opções, né? Empresas podem criar suas próprias blockchains ou as que já existem, que são EVM, Isso. usarem porque já tem toda uma tecnologia de interoperabilidade criada, tá? Então é isso que a Cardano está trabalhando, pessoal. Eu dei uma resumida geral para vocês do artigo já aqui, tá? Então ele fala aqui, ó, da questão da segurança da Cardano, que é uma rede que funciona desde 2017 sem falhas. Só que, em compensação, você tem toda aquela questão do encadeamento dos blocos. Na Cardano é um bloco a cada 20 segundos. Você tem uma demanda de dApps, de projetos que já rodam na blockchain Cardano. Então, pode ser que, dependendo do seu modelo de negócio, do produto que você tem, por exemplo, é um jogo. Não pode ter um lag muito grande. No jogo não pode ter lag, tem que ser rápido. Então, você pode criar uma sidechain para rodar aquele produto específico que você enquanto desenvolvedor, está construindo, né? É, e aí, pessoal, aí que entra essa questão do toolkit, tá? Ele vai ser open source. O que é open source? Ele é de código aberto, código livre. Então, qualquer desenvolvedor vai poder replicar, copiar, modificar, usar do jeito que ele quiser, tá? Esse kit de ferramentas, pessoal, é composto por três coisas, tá? E a gente vai ver essa imagem aqui, porque aí eu explico para vocês. Então, esse main chain scripts é que na Cardano, dentro da blockchain Cardano, vai ter um contrato inteligente para fazer a ponte com essa outra sidechain, tá? Entenda uma coisa. Você vai precisar ter uma ponte. Então, se eu estou enviando tokens ou NFTs de dentro da Cardano para outra rede, significa que eu estou enviando aquilo para dentro de um contrato inteligente na Cardano. Aqueles tokens vão ficar trancados ali, tá? E aí, a sidechain ela precisa ter um módulo que eles chamam de seguidor de corrente. É um módulo que vai fazer com que a sidechain, que no caso é esse módulo aqui, ela consiga escutar que no contrato inteligente dentro da blockchain Cardano foi feito um envio de tokens. E aí aquele token que está lá dentro do contrato inteligente travado, cá no lado da sidechain, quando o seguidor de corrente ou escutador da blockchain Cardano, né, que roda na sidechain, quando eles ouvirem lá, opa, Bosco mandou 5 ADAs para o contrato inteligente da sidechain. Isso dentro da Cardano, tá, pessoal? Aí do lado da sidechain, na carteira do Bosco, na sidechain, um contrato inteligente vai fazer o mint desses tokens referentes aos tokens que foram bloqueados lá no contrato inteligente do lado da Cardano. E Bosco vai conseguir usar essas ADAs que ele enviou lá na blockchain Cardano, que na verdade não saiu da blockchain Cardano, vocês entenderam, né? Foi para dentro de um contrato inteligente, ficou lá travado, fechado, e aí vai a mensagem lá para a sidechain, opa, fulano mandou 5 ADA para você, velho. Mas não vai, entendeu? Não tem essa comunicação. Ele fica travado nesse contrato inteligente do lado da Cardano. E aí, do lado da sidechain, ele vai lá e emite um token envelopado, entre aspas, referente àquele token que foi travado do lado da Cardano. E assim você tem essa ponte, essa comunicação. Ponte entre blockchains, pessoal, é uma coisa muito crítica. E recentemente a gente teve, né, Bosco, uma situação do lado do Ethereum,
que o contrato inteligente do Isso. lado do Ethereum, no caso da Nomad, que fazia esse meio de campo, né, com tokens que foram mintados do lado da Cardano, esse contrato inteligente do lado do Ethereum foi hackeado, né? E aí, os tokens que estavam do lado da Cardano passaram a não ter valor nenhum, porque os tokens que dava o lastro, né, eles foram surrupiados pelos hackers. Ou seja, é muito crítico. Então, olhem como é interessante a Cardano desenvolver uma arquitetura dessa, um conjunto de ferramentas dessa, contratar auditoria, pagar auditoria, que é muito caríssimo para fazer isso, entregar tudo funcionando e dizer assim, ó, pessoal, tá aqui, ó, é de graça. Vão lá, usem. Já está auditado, vocês não vão ter que reinventar a roda, você não vai ter que entrar em risco de poder bugar. Claro que eles vão poder modificar, né? Agora, se modificarem, meu irmão, audite de novo, porque você modificou, já não é mais original. Então, vai funcionar dessa forma, tá, pessoal? Então, esse toolkit são 3 coisas. É esse contrato inteligente do lado da Cardano, que é um script Plutus, né? Esse seguidor de corrente, né? Que eles chamam de chain follower, né? Seguidor de corrente é um escutador. Que do lado da sidechain você fica escutando o que está acontecendo do lado da Cardano, entendeu? E o próprio contrato inteligente do lado da sidechain, que vai fazer o mint desses tokens que estão sendo enviados da Cardano para lá, o mint que vai fazer esse gerenciamento, tá? Então a Cardano, pessoal, ela fala aqui, ó, alguns exemplos do que vai ser possível fazer. Mover dados e ativos entre a cadeia principal, que é a Cardano, e a cadeia lateral. Suporte a vários protocolos de consenso. Cada sidechain, pessoal, ela vai poder ter um protocolo de consenso diferente. Então, digamos que, esse exemplo que eu dei dos games, né? Digamos que esse pessoal do game, eles possam contratar empresas para ser os mineradores dos blocos dessa rede, né? Então, as próprias pools da Cardano vão poder também minerar blocos nessas outras redes. Agora sim, não é usando o mesmo código da Cardano, tá? Mas usando o código do nó da sidechain, né? Então, na verdade, não é a pool da Cardano que eu falo, pessoal, entendam. É as pessoas. Eu, Bolsa e a Maria poderíamos comprar outro computador e botar ele para minerar os tokens nessa sidechain, entenderam aí, né? Separado da Cardano, tá? Lançamento seguro de sidechains, pequenas cadeias seguras, permitem experimentos, incubação e pesquisa. Nesse ramo de inteligência artificial, por exemplo, né, Bosco? O pessoal poderia lançar uma sidechain para fazer testes e tal, e depois que eu tivesse maduro, eles lançarem, né? Então, cara, é muito importante esse toolkit, esse conjunto de ferramentas de blockchain, tá? E lembrando que essas sidechains, elas vão ser EVM compatíveis, né? Então, os desenvolvedores vão poder lançar contratos inteligentes Solidity. E aí, acho que esse toolkit já está funcionando. Então, pessoal, agora no final de janeiro, eles vão lançar uma testnet pública para validar toda essa ideia, né? E é coisa da gente comemorar, tá? Quando a Milcomeda saiu, pessoal, eu fiquei assim fiquei naquela assim, pô, a gente tem que focar em Cardano, a gente tem que divulgar o Texo, a gente tem que gerar transação dentro da Cardano, tem que gerar taxa na Cardano, porque isso vai pagar o stake, vai aumentar a rentabilidade do stake e tal. Então, eu não fui muito fã, assim, sabe, de primeira. A primeira reação quando você tem, quando lançam uma sidechain, é que você acha que, pô, os caras podiam lançar dentro da Cardano, os caras estão lançando fora. Tem que ter todas as opções, né, Bosco? Não é porque eu, Ático, gosto do modelo da Cardano que todo mundo é obrigado a gostar. Pode ter um cara que já desenvolve lá para Ethereum, para outros produtos e tal, e ele não quer desenvolver dentro da tecnologia da Cardano. Então ele usa uma sidechain da Cardano e ele está vinculado a toda a segurança da blockchain Cardano, entendeu? E aí, nisso ele se beneficia. Então, não sejam aversos a sidechain, tá, pessoal? Não sejam aversos. Criam modelos de negócio, como a gente já falou aqui, interoperabilidade, escalabilidade, testabilidade, que é você poder fazer sidechain de teste para testar modelos de negócio. Né? Pense assim na veia de use o seu lado empreendedor, né? Como se você fosse uma empresa que estivesse construindo produtos na blockchain, né? Para o usuário, aí vamos lá, né? Para o usuário que quiser usar uma sidechain, no caso
Milcomeda, né, Bosco? Você tem que usar a carteira MetaMask, tem que enviadas da Cardano para a Milcomeda, e aí já tem carteiras que fazem esse meio de campo. A Eternal, por exemplo, tem isso, né? Então, vai ter uma curva de aprendizado também, e vocês podem decidir só usar protocolos que rodem na Cardano, só usar protocolos que rodem. O que a gente está falando aqui é de a Cardano dar a opção para ela ter na sua órbita, né, comunidades, desenvolvedores, projetos que queiram se beneficiar de toda a segurança que já tem na Layer 1 da Cardano, na camada 1 da Cardano, tá, pessoal? Então é um grande avanço aí sim essa toolkit, esse kit de ferramentas aí que a blockchain Cardano está lançando, tá? E aí já tem um site de documentação para o pessoal começar a estudar, né, os desenvolvedores, tá? Os curiosos também, os investidores. Já tem aqui, por exemplo, o contrato inteligente do Plutus, né? Tá traduzido para português, tá? Por isso que tá meio bagunçado aqui. Mas assim, não é uma promessa não, pessoal. Isso aqui já está implementado e vai ter um teste agora no final do mês, tá? Com tudo isso aqui já funcionando. E repito, vai permitir que sidechains, por exemplo, que só se comunicam com Ethereum, possam também se comunicar com Solana. Ou blockchains que só se comunicam com Ethereum, que só tem ponte com Ethereum, com BNB, com Polygon, elas possam também se comunicar com a blockchain Cardano. Né? Vamos olhar isso aí no longo prazo, né, Bosco? Nos benefícios que isso vai trazer para o ecossistema. Mas dê sua opinião aí. Diga para a gente o que você acha disso. Cara, muito bom, muito bom. E é preciso, às vezes a gente se engana muito pensando que a gente tende a pensar que no final só vai ter uma blockchain, que ela vai ser maior e só vai existir aquilo. Não, vai existir todo um ecossistema e essas blockchains elas precisam conversar entre si e é através disso, dessa Perfeito. interoperabilidade que está sendo construída. E essa contribuição que a Cardano está dando também, né, Bosco, pro mercado de criptomoedas, né, para a indústria de blockchain, né?